Olá, estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa hora do SAEB. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula, o nosso conteúdo? Vamos lá, então. Nesta aula, temos o seguinte tema, o seguinte título: Descobrindo os segredos textuais. O nosso conteúdo será compreensão, estratégia de leitura, comparação do sentido das palavras ou expressões em frases e textos lidos e produzidos em diferentes contextos. Então, vamos iniciar o nosso momento do praticando. As questões que nós trabalhamos, que nós preparamos aqui para trabalharmos juntos, trazem aí sempre um texto de início, um texto de base, que deve ser lido. E, a partir desse texto, temos, então, a missão de buscar conhecer, interpretar, inferir, ou seja, investigar o sentido de alguma palavrinha que tem nesse texto, ou uma expressão. E, para isso, nós precisamos agir como certamente investigadores, colher algumas pistas que estão no texto e que vão me ajudar a entender o significado daquela palavra ou daquela expressão que a questão me solicita, ok? Então, nesta primeira questão, temos aí já o comando que me diz o que eu tenho que fazer inicialmente, que é, leia o texto abaixo. Então, vamos ler juntos? Vamos lá. A raposa e a cegonha. Aconteceu um dia da comadre raposa convidar a cegonha para jantar. Com as manhas de matreira que é, preparou comida líquida, uma sopa e uma papa de sobremesa que escorreu em prato raso. A cegonha fez de tudo para provar. Picava o prato com o bico, mas nada. Voltou com fome para o ninho. Dali que resolveu, bem resolvido, pagar a raposa com a mesma moeda e escolheu, de suas iguarias, uma que bem podia ser guardada em vaso de estreito gargalo. Somente a cegonha se regalou, e a raposa olhou com os olhos e lambeu a testa. Então, deste texto, vem a nossa questão. No trecho, com as manhas de matreira que é, a palavra em destaque significa, letra A, choradeira, letra B, curiosidade, letra C, esperteza ou letra D, pirraça. Então, percebam que a nossa questão recupera um trecho do texto que foi lido, que foi inicialmente solicitada aí a leitura, e dentro desse trecho há uma palavra destacada. É desta palavra que nós queremos, que a questão, na verdade, nos pede, que indiquemos o sentido que ela tem. O que significa a palavra manhas neste texto? Porque sabemos, as palavras podem ter, sim, diferentes significados. Mas nesse texto, essa palavra indica a letra A, choradeira, letra B, curiosidade, letra C, esperteza ou letra D, pirraça. Então, já comecem a enviar para nós a participação de vocês. Que letra, que alternativa vocês marcariam? E, enquanto isso, vamos raciocinar juntos, colher as pistas textuais para chegar a essa resposta. Então, vamos aqui ao nosso texto, vamos voltar a ele, vamos lá. Olhem só, observem o seguinte. Esse texto é o que nós chamamos aí de fábula. E nas fábulas, em geral, nós temos, sim, a participação de animais. No caso aqui, está no título, raposa e cegonha. Só que esses animais, às vezes, podem ser objetos também, tá, gente? Mas nesse texto, são animais. Eles vão ter características, comportamentos, ações associados aí aos seres humanos, correto? E aí, nesse sentido, pessoal, associados aos seres humanos, a gente vai observar que, em geral, costuma-se fazer com que a raposa seja associada aí à esperteza. E, nesse sentido, ela tentou ser esperta, não é mesmo? Ela tentou fazer ali com que a cegonha não conseguisse experimentar a comida que ela preparou.
né? E nós sabemos também que, ao final, o que acontece é que a cegonha dá o troco, vamos colocar assim, né? E a gente aprende com essa fábula, embora não tenha nesse texto uma lição de moral assim, escrita de uma maneira muito evidente, mas a gente aprende algo sempre com uma fábula, que é justamente aí no caso, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, não é? E certamente a Raposa aprendeu isso. E nós já temos participação no nosso chat aí, a Isabel de Araújo Silva, os alunos do 5º ano, né? E eles estão aí respondendo que marcariam a letra C. Muito obrigada pela participação de vocês, não é? E aí, agora voltando à nossa questão, especificamente, vamos avançando então? Vamos lá? Vamos observar que temos aí que a palavra manhas, que é o que nós queremos saber o sentido, vem junto também da palavra matreira. E a palavra matreira também é um sentido que nós associamos aí com esperteza. E aí, esperteza, a raposa querendo ser esperta. Será que a choradeira é que é o sentido? Não. Será que a curiosidade é que vai ser o melhor sentido? Também não. Seria pirraça na letra D? Também não. Então, nossos estudantes que já participaram no chat acertaram o nosso gabarito no ar. Vamos a ele. Esperteza, de fato, é a alternativa C. Notem que a gente foi analisando o gênero textual, observamos também uma outra palavra que estava ali no contexto, e tudo isso me ajudou a construir o sentido da palavra que a questão nos solicitava, certo? E assim foi a primeira questão. A segunda questão também vai me pedir justamente o mesmo processo, que é, a partir da leitura de um texto, buscar aí o sentido, descobrir, investigar o sentido de uma palavra ou de uma expressão. Então, notem que nessa questão, a segunda questão, não tem aquele comando, leia o texto abaixo. Ainda assim, sempre que vocês se depararem com uma questão que inicialmente apresenta um texto, a primeira coisa a fazer é ler o texto, ok? E aí nós temos a boneca Guilhermina, é o título do texto. E aí vem a narrativa a seguir. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também, faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes, ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então, eu ponho a Guilhermina dentro do armário, de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então, a partir desse texto, vem mais uma vez a questão. E notem que agora não se quer mais o sentido de uma única palavra, mas sim de uma expressão. E, mais uma vez, destacou-se do texto um trecho. Então, a questão pergunta o seguinte. No trecho, mas quando ela chora, eu não aguento. A expressão sublinhada significa, em relação à dona da boneca, sentimento de paciência? Ou seria a letra B, pena? Ou seria a letra C, raiva? Ou ainda, letra D, solidão? E aí, agora, a expressão é eu não aguento. E essa expressão pode ter muitos significados, porém, eu preciso entender o que ela significa no contexto deste texto de base. Então, vamos comigo observar e colher pistas do nosso texto para entender o significado e, enquanto isso, coloquem a participação de vocês aí, participem conosco, certo? Então, vamos lá, voltando ao nosso texto, acompanhem comigo. Olhem só, primeira coisa, o título me informa que é uma boneca. E, nesse sentido, a gente já imagina brincadeiras, brinquedos que as crianças utilizam, né? E, nesse sentido também, da brincadeira, é comum fantasiar situações que efetivamente aconteceriam, né? O brincar de boneca aqui fantasia a situação de brincar
né, do que seria, na verdade, cuidar de uma criança. E aí, nesta fantasia aqui, desta menina que está brincando de boneca, observem que ela apresenta a sua boneca, a boneca tem o nome que é Guilhermina, e aí ela começa a descrever as ações como se a boneca fosse realmente um humano, né? Então, ela é boazinha, ela faz tudo o que eu mando, não é? E aí, na hora de dormir, reclama um pouco, mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira, como se fosse uma criança. Ela vai descrevendo a sua fantasia da brincadeira, como a boneca se comportaria como se fosse um bebê real, correto? Às vezes acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou um pouco de água para ela, né? E aí ela diz que troca a fralda e assim por diante. E a expressão "eu não aguento" aparece que quando ela chora, eu não aguento. Então, observem justamente que esse não aguentar vem aí justamente acompanhado da questão do choro, correto? Da questão do choro aí, certo? Observem, então, que esse chorar, notem, quando alguém chora perto da gente, nós fazemos o quê? Nós ficamos ali incomodados, especialmente se é uma criança. E se esse texto me traz aqui justamente essa situação em que a criança estaria chorando, ainda que seja numa brincadeira, esse choro dessa criança vai incomodar, correto? E aí, esse incômodo é que me dá a pista ainda mais clara do que significa eu não aguento, né? Esse não aguentar. Aí tem o significado desse contexto. E aí, pessoal, já temos a participação aí. Os alunos, né, do JG Araújo estão indicando para nós que marcariam a letra B. Então, vamos colocar de novo aí a nossa questão. E temos mais uma participação no nosso chat. Coloca para mim, por favor. Olhem lá. Lá do ETI, Rafael Henrique, letra B também. Muito obrigada pela participação de vocês. E todo mundo marcando letra B, que é o sentido de pena. O não aguentar aí significaria pena, justamente porque incomoda, não é? Incomoda ouvir aquela criança chorando, ainda que seja na brincadeira de boneca, não é? E é isso mesmo, nosso gabarito no ar, vamos lá. P, letra B, pena, não é mesmo? Não é aí a questão da paciência, não é ali a questão da raiva, não é a solidão. Realmente, esse não aguento, eu não aguento, desse contexto, significa pena que a menina sente da boneca que está ali chorando, e então ela vai em socorro desta boneca na sua brincadeira, na sua fantasia, porque o choro a incomoda, correto? Então, percebam que eu preciso entender o contexto, porque eu não aguento poderia significar outras coisas, inclusive essas outras alternativas, mas esses significados seriam em outros contextos. Por isso que eu preciso colher no texto as pistas para que eu possa, de fato, trazer o sentido mais adequado para aquela expressão, ok? E assim, vamos avançar. Temos a próxima questão. E aí, agora a gente volta para aquele modelo. Temos o comando, leia o texto abaixo. E aí, esse texto tem o título Sonho de Menino. E esse título já me dá uma primeira pista, que é justamente o sonho, né? Então, a gente já vai ler esse texto pensando que ou é um menino narrando o seu sonho, ou um narrador trazendo o sonho desse menino e descrevendo por meio desse texto, contando por meio desse texto. Ok? Então, vamos lá. De tanto observar as aves, Zé Renato acreditou que soubesse voar. É fácil, basta bater os braços bem depressa. Tentou várias vezes, não saiu do chão. Achou que precisava de ginástica, fez muita, mais forte e ágil, amargou uma nova decepção. Não ergueu um milímetro, parecia chumbo. Seguindo, teve outra ideia. Quem sabe se eu amarrar uma capa debaixo dos braços, igual a uma asa, aí vou voar. Arranjou a capa, subiu ao muro do quintal, atirou-se lá de cima. A aventura acabou num tombo de perder a voz.
não se deu por vencido. Ainda vou voar. Então vejam, o sonho do menino é justamente esse sonho de voar. Ao final do texto, percebemos que ele não conseguiu ainda. Ele teve ali as suas tentativas, não conseguiu, mas vai continuar tentando, porque é isso que o texto nos revela. Ele vai continuar perseguindo o seu sonho. Ok? E aí, notem que agora o nosso enunciado da questão vem um pouquinho diferente. Ele diz o seguinte: nesse texto, a expressão parecia chumbo significa que Zé Renato era. Notem que agora não tem um trecho, e aí nesse trecho, uma palavra ou uma expressão destacada. Não é assim. Agora o que nós temos é justamente que é a expressão que foi dada, essa expressão aparece no texto. Então, agora, você precisa saber que está nesse texto, mas não diz exatamente onde. Né? Não tem aquele trecho maior em destaque. Agora é só a expressão. E significa que Zé Renato era o quê? Letra A, forte. Letra B, pesado. Letra C, resistente. Ou letra D, teimoso. Então, qual seria o sentido que essa expressão parecia chumbo vai ter no texto do sonho desse menino Zé Renato? Então, mais uma vez, vamos escolher as pistas que o texto nos traz para que nós possamos trazer essa resposta, esse sentido para essa expressão. Então, me acompanhem, vamos lá? Olhem só, sonho de menino. A gente, quando começamos a leitura, nós já indicamos que é um sonho. E aí, o sonho, quando acontece, é algo que se quer realizar, ou então é algo que a gente imagina ser possível. E podemos aí ir em busca disso. No caso, o sonho dele está claro. Ele pensou, ele acreditou, na verdade, que soubesse voar, não é? E aí ele começou a tentar fazer isso pelos meios próprios, né? Ele pensou inicialmente, basta bater os braços bem depressa. Então, significa que ele começou a perseguir o sonho dele, correto? E aí, não conseguiu. Então, ele pensou, preciso de ginástica. E aí, fez muita ginástica. E aí, mais forte, ele continuou não conseguindo. E parecia chumbo. Né? Nota que parecer chumbo aparece numa mesma situação em que se diz, não ergueu 1 milímetro. E aí, o chumbo é um metal que nós sabemos que é conhecido por ser muito pesado. E aí, claro, quando ele diz aqui chumbo, ele não está falando do metal especificamente. Ele está falando de parecer. E aí, temos uma comparação. É justamente do menino estar ali com o seu peso parecendo chumbo, porque ele não consegue, pelos seus meios próprios, erguer-se do chão. E aí, ele vai continuar tentando, ele vai tentar a capa, e ainda assim ele não consegue, mas ele não desiste. Ainda vou voar. E aí nós temos participação no nosso chat, temos lá letra B, lá de Joaquim de Paula, né? Temos a letra B indicada aí pelo nosso chat. Obrigada pela participação de vocês. E vocês disseram letra B significaria pesado. E é justamente isso. Vamos aí ao nosso gabarito. Olhem só, gabarito no ar. Nós temos, de fato, é a letra B. O nosso chat acertou, saiu-se muito bem. É a letra B. Então, nota que se eu me prender apenas à palavra chumbo, eu vou indicar, talvez, um sentido que não seja aquilo que o texto busca, aquilo que a questão quer. Eu preciso, então, observar o contexto e observar também a palavra parecia, porque aí eu vou entender que eu estou diante de um tipo de comparação, correto? E aí, nessa comparação, eu vou perceber que, de fato, o que quer é mostrar que ele parecia chumbo, porque com os meios que ele buscou, ainda assim ele não conseguia sair do chão, ele não conseguia voar, correto? Então, temos aí a terceira questão e vamos à nossa última questão deste momento. Vamos a ela. E, mais uma vez, temos aí o comando inicial. Leia o trecho do livro Morcego Bobo. Nota que agora o nosso texto não está
com o título destacado, como nas outras questões. O título veio no comando, e isso pode acontecer também, ok? Então vamos à leitura desse breve trecho de texto, mais uma narrativa para nós. Um morcego chega no pedaço e a bicharada vai dar boas-vindas. Mas, sempre que conversavam, o morcego falava cada coisa estranha. O céu ficava embaixo e a montanha em cima, por exemplo. Ele enxergava tudo do jeito errado. Pelo menos era isso que os filhotes dos animais da floresta achavam. E aí, sobre esse texto, temos a pergunta, o enunciado da questão. Vamos a ela. Olhem só. A expressão chega no pedaço indica que o morcego chegou. Letra A, no rio. Letra B, no céu. Letra C, na floresta. Ou letra D, na montanha. Então, o que será que chegar no pedaço significa? Ou melhor, onde é que ele chegou? O que esse pedaço significa? E mostra que, assim como a questão 3, eu não tenho mais um trecho destacado, né, um trecho extraído do texto, e aí um destaque em uma palavra. Eu trouxe a expressão, e aí essa expressão está contida no texto e eu preciso interpretá-la a partir de todas as informações presentes ali, correto? Então, o no pedaço seria no rio, no céu, na floresta ou na montanha. Então, coloquem aí no chat o que esse no pedaço significa para nós e vamos novamente buscar as pistas do texto para responder. Certo? Então, vamos à leitura novamente do texto agora com os nossos destaques. Olhem só. Então, um morcego chega no pedaço, então aí está o pedaço, né? E a bicharada vai dar boas-vindas. Então, o morcego está ali interagindo com os demais bichos, né, que compõem ali, né, o ambiente, a bicharada. E olha só o trecho interessante. Mas sempre que conversavam, o morcego falava cada coisa estranha. O que seria a coisa estranha? Olha só o que ele diz. O céu ficava embaixo e a montanha ficava em cima. Por que o morcego diz essas coisas diferentes da visão, do ponto de vista dos outros animais? Bom, vamos lembrar, o morcego costuma dormir de cabeça para baixo. Então, o ponto de vista dele é diferente do ponto de vista dos outros animais. Então, é por isso que ele enxerga o céu embaixo e a montanha em cima. E aí, os outros animais acabam achando estranho, justamente porque enxergam de uma outra maneira o ambiente, né? E aí, ele enxergava tudo do jeito errado. Na verdade, ele tem o seu jeito de ver o mundo por causa da forma como ele vive, né? Pelo menos era isso que os filhotes dos animais, os filhotes dos animais da floresta achavam, né? Então, os demais animais estranhavam. Nota que o texto fala assim da montanha, fala do céu, mas esses elementos, esses lugares, eles compõem o lugar. Não é especificamente apenas nesse lugar que ele chega, não é? Precisamos, então, de um lugar para ele chegar que é mais evidente, ou melhor, que explica melhor onde é que o morcego chega. E, no caso aí, vocês estão respondendo aí. Disseram que ele poderia chegar na letra D, na montanha, mas, né, temos aí a participação também, que poderia ser a letra C, que seria na floresta. E, então, seria na montanha ou seria na floresta? Mais uma vez eu digo, na montanha é justamente uma indicação de algo que ele enxerga, que faz parte do tema da conversa desse morcego com os outros animais e que causa estranhamento, né? Os outros animais estranham o jeito dele de enxergar as coisas, correto? Então, nesse sentido, no pedaço não significa na montanha. No pedaço significa justamente a floresta, é a letra C. E por que é a floresta, professora? Porque é justamente o lugar onde esse morcego convive com os outros animais, né? É na floresta que há essa convivência. Então, quando se diz que ele chega no pedaço, não é só no rio que pode conter na floresta, não é só na montanha, não é só no céu, é no ambiente que junta todo mundo, vamos dizer assim, é no ambiente que reúne a todos, onde eles têm ali a sua convivência. Então,
a melhor resposta para significar, para expressar o que significa no pedaço, é justamente o ambiente onde todos convivem, o morcego e os demais animais. Então, é realmente na floresta. Então, percebam que para responder a essa questão, eu precisava juntar justamente todas as nossas pistas textuais para entender o que no pedaço significa. Lembram que no início eu disse, nós vamos investigar os sentidos das palavras e expressões? Então, precisamos ficar atentos a todos os significados, a todos os elementos que estão presentes no texto para trazer a melhor resposta, a mais adequada. Ok, pessoal? Então, finalizando aqui a nossa quarta questão, é chegado o nosso momento de encerrar. Então, vamos a ele. Muito bem, pessoal do quinto ano, nós trabalhamos aqui no processo de inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão. Ou seja, de investigar o que uma palavra ou uma expressão pode significar no contexto. Porque, conforme observamos, essa palavra ou expressão pode significar diferentes coisas, depende do contexto na qual ela aparece. Então, qual seria o nosso passo a passo para melhor proceder nessa situação? Então, primeira coisa é ler o texto com atenção. Esse texto pode ser uma fábula, uma narrativa, pode ser, às vezes, um relato de viagem, algum personagem contando uma viagem maravilhosa que fez. Então, esse é o suporte. Por que eu chamo de suporte? Porque a minha questão vai partir dali, ok? Dito isso, qual é o nosso próximo passo? É justamente indicar o contexto no qual o nosso texto foi abordado. Então, precisamos atentar o contexto. Aquela palavra aparece em que situação? Qual é o contexto que ela nos traz? Então, eu preciso estar atento a tudo isso para poder indicar o melhor sentido que aquela palavra, aquela expressão tem. É justamente o processo de colher pistas textuais. Ok? Indo adiante, agora nós vamos observar, então, que, depois de ler o texto, depois de identificar o contexto, nós vamos, então, atentar também ao contexto, ao melhor, ao nosso enunciado. O que o meu enunciado me pede? Aquele meu enunciado destaca uma palavra dentro de um contexto específico ou me dá a expressão de uma maneira mais geral? Então, isso é também um ponto importante para o meu trabalho. E ainda, vamos adiante, olhem só, eu preciso coletar as pistas textuais, eu preciso estar atento a elas, eu preciso ir coletando ao longo da minha leitura, da minha questão, justamente para que eu consiga, ao final, entender o melhor sentido, o melhor significado para aquela palavra, para aquela expressão, correto? Além disso, outra situação importante precisa acontecer, verificar o sentido sugerido por cada alternativa. Às vezes, eu posso ficar em dúvida, mas eu posso fazer o processo de encaixar os sentidos. E aí, nesse sentido, eu consigo eliminar ali as possibilidades, depois que eu identifiquei o contexto, a situação. Eu consigo perceber que, de fato, alguns sentidos não se enquadram da melhor maneira possível. Então, eu já vou destacando. Essa é uma boa forma de proceder na leitura do texto. E, por fim, nossa última dica. Selecione a alternativa cujo sentido melhor se adequa ao contexto. Lembrem-se, o contexto da situação na qual a palavra ou a expressão aparece é de extrema importância e a gente precisa entender qual é o melhor sentido que nós temos ali. Ok, pessoal? Então, tendo todo esse passo a passo, essa calma na leitura, nós vamos sim conseguir indicar o melhor sentido daquela palavra ou daquela expressão no contexto em que ela aparece, ok? E aí, agora, nós temos um recado muito importante para que vocês continuem acompanhando os nossos materiais. Acompanhem. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.